Já Vai gravando o colocar a evento, primeira tela do celular, né? você está já aparecendo ali como principal. Já? Já Ok. está. Fique à vontade. Só um pouquinho, pessoal. Posso ir lá? Fique à vontade, tá? A galera está chegando ainda. Bom, boa noite, pessoal. Bom, previamente o Magrinho já me apresentou ali. Como o Magrinho falou, eu sou ex-aluno ali da Unisociesc, extinta Tupi, né? Quando eu comecei ainda chamava Tupi, agora Uni Curitiba, né? Enfim, meu nome é Gilmar Pepe, eu sou analista de desenvolvimento na empresa Pumatronics ali. Bom, primeiro eu queria agradecer ali ao Magrinho pela oportunidade também, né, de participar desse evento aí. Evento que eu já participei outras vezes ali. Quem já participou alguma vez, o Rosi, já deve lembrar de mim ali do meu robô lançador, aquele robô que lança bolas para tênis de mesa, né? Então, como esse ano aí a gente está nesse ambiente, vamos dizer, virtual, foi uma oportunidade que o Magrinho me deu aí de falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre o desenvolvimento de produto, né? É bom, como eu já disse, eu sou analista de desenvolvimento mecânico ou mecatrônico na Puma, né? Resumindo, o que um analista de desenvolvimento mecânico faz, né? Com essa formação que eu tenho, eu sou projetista de produto, cara. Só que o nosso produto, vamos dizer que ele é um pouco peculiar, porque ele não envolve só mecânica, não envolve só eletrônica, não envolve só, tudo, ou seja, é um compilado entre mecânica, hardware e software. Bom, minha formação, eu já tinha, antes da minha formação tecnólogo em mecatrônico, eu atuei por anos ali como técnico em eletrônica, né? O antigo técnico que consertava TV, rádio, som, né, que hoje está extinto, né, extinção. Mas eu trabalhei por anos nessa área, né? Aí entrei na Pumatronics há uns 10 anos, já vai fazer 10 anos, né? Foi em 2010 que eu entrei na Pumatronics. Quando eu entrei, eu atuava como técnico em eletrônica no ambiente de produção, né? Fazendo trabalho de plástico impresso, fazendo gigas de teste, apoiando nos testes, até na manutenção de máquinas, eventualmente, eu apoiava. Né? Ingressei no curso de tecnólogo em mecatrônica ali, né? Nesse período, foi em 2014 que concluí esse curso. Né? Antes disso, me convidaram na Mecatrônica para trabalhar ali na engenharia, né? A princípio, eu entrei como técnico de desenvolvimento, no caso, né? Atuando mais na parte eletrônica do desenvolvimento. Né? Mas como a minha formação ali tendeu mais para mecânica, né? No caso, mecatrônica que eu fiz, eu fui cada vez mais migrando para desenvolvimento da parte eletrônica, né? Digo, mecânica. Né? Desde então, eu atuo vamos dizer, como tecnólogo em mecatrônico. O que exatamente eu faço? Eu faço o projeto mecânico do produto, mas tem toda uma interação com a parte eletrônica, né? Que queira ou não, tem interação direta ali, porque a gente desenvolve todo o produto, como eu vou passar para vocês aqui. Falar um pouco da empresa. A empresa é uma empresa relativamente jovem, ela tem 13 anos, né? Eu entrei, como já disse, há 10 anos atrás, então quando eu entrei, a empresa tinha uns 3 anos só, eles estavam ainda se estruturando. Eu fui o quinto funcionário ali na empresa, né? Só que a empresa ela investe muito em tecnologia, em inovação, entende? E ela cresceu muito nesse período. As empresas já estão beirando 100 funcionários, sede própria, nesse período, então a empresa cresceu muito, né? Eu acompanhei esse crescimento aí. A minha história ali na Puma, como eu já falei, entrei em 2010, né? Atuando ali na parte eletrônica, né? Mas hoje eu diria que eu faço muito mais a parte mecânica. Por isso que eu vou dar ênfase essa apresentação ali na parte mecânica. Né? Mas a ideia dessa apresentação, o escopo, é eu mostrar essa interação que é extremamente necessária no nosso tipo de desenvolvimento, né? Entre as equipes, no caso. Né? Porque o produto que a gente faz, vamos dizer que ele é o que eu considero mais complexo do nosso produto a dependência direta entre hardware, software e mecânica. Muito produto relativamente complexo e você precisa
vamos dizer, gerenciar essas dependências durante todo o desenvolvimento. Né? Não adianta você avançar muito uma etapa se ela depende da outra durante a fase do desenvolvimento. Né? Então, é óbvio que uma câmera que captura imagem, que tem um alto poder de processamento, que tem uma série de funcionalidades, ela não é desenvolvida por uma pessoa só. Né? Vamos dizer que é uma equipe multidisciplinar. Né? Tem pessoas que atuam na parte de hardware, outros na parte de software, eu na parte mecânica, muitas vezes faço essa interação mecânica, hardware também, layout de placas, né? Enfim, agora se você puder, Magrinho, chavear lá para minha apresentação. Vamos sim. Só deixa eu tirar aqui. Só você tirou a apresentação, né? Tem que só colocar. Eu acho que vou sair do celular, para mim está dando um erro. Acho que é melhor se tirar dali. Do celular, né? Isso. Oi. Gilmar já retorna que ele teve que usar o celular como câmera. Ele vai entrar pela outra tela para a apresentação. Está voltando. Tentando compartilhar a tela, Gilmar. Está me ouvindo? Se você trocou o áudio lá, talvez tenha trocado o headset, talvez não esteja funcionando. Tente sair e entrar novamente ali no sistema. Tentar salvar o Gilmar. Elevada. Né? Então, isso era um mercado que não existia uma solução nacional para essa demanda, no caso. Né? Então, a gente desenvolveu todo um sistema, né, para fazer essa fiscalização nas praças de pedágio, nas AVIs, nas vias automáticas. Tem câmeras instaladas ali que, se algum condutor evadir o pedágio, a nossa câmera faz o CE, captura a imagem, faz fotos, vídeos, e identifica os caracteres e aí já gera, na sequência, óbvio, tem uma triagem, gera uma multa por evasão de pedágio, desde que caracterize a evasão, no caso. O nosso produto, a gente fabrica câmeras, desenvolve e fabrica câmeras, basicamente para monitoramento de tráfego, né? Veicular, ou seja, tudo que envolve movimento, até o nosso slogan é movimento em foco, ou seja, a gente fabrica câmeras para solução para fazer o CR, por exemplo, para identificar
placas, identificar caracteres de containers, enfim, N soluções, né? A principal aplicação no começo era do nosso produto era para os radares. Hoje, eu diria que tem outras aplicações, né? Porque a gama de aplicação abre bastante o leque quando você tem essa inteligência de imagem embarcada no produto, que seria a principal inteligência que tem no nosso produto, e consegue identificar os caracteres de uma placa, por exemplo. Né? E com esses dados você consegue fazer N soluções, né? Enfim, como eu já falei ali, o produto ele normalmente dá-se ou de uma demanda ou desse estudo, no caso, que é identificado, né, pela nossa equipe, ou uma demanda natural do mercado. Às vezes o próprio cliente nos procura, uma demanda natural. Daí a gente faz, na sequência, uma avaliação de viabilidade comercial. Né? Daí entra a equipe comercial ali, que eles vão fazer a seguinte avaliação. De uma forma mais macro, eles primeiro vão avaliar o que o cliente quer, né? Depois vão ver o que precisa, juntamente já com o apoio da engenharia, o que precisa para atender essa demanda do cliente. E depois, de uma forma macro, vamos dizer, é feito ali uma avaliação do custo final do produto, né? Entendeu? É óbvio que o cliente vai ver, eles chamam muito, a equipe do comercial chama de valor agregado, ou seja, um produto ele precisa agregar valor para o cliente, né? E sempre vai rolar uma comparação natural com a concorrência, ou seja, se um produto se for a melhor câmera do mundo, a gente da engenharia às vezes procura fazer a melhor câmera do mundo, mas ela pode se tornar inviável comercialmente porque ela vai ficar muito cara, entendeu? O contrário também não é interessante, porque às vezes a gente pode, vamos dizer, tornar ela tão barata que a gente compromete a qualidade ou alguma funcionalidade que ela não vai ficar interessante no mercado. Ou seja, essa avaliação é feita nesse momento, né? Ou seja, ainda não nasceu o produto, tem que ser feita essa avaliação prévia. Muitas vezes tem produtos que nem nascem, não passam dessa etapa, vamos dizer. É feita essa avaliação, ela simplesmente, o comercial, essa diretoria chega à conclusão que não vale a pena. Né? E tem outros que vão para frente. Né? Aí, quando ele vai para frente, vem o levantamento de requisitos. Né? Ainda de forma mais macro, esses requisitos são levantados mais de forma de funcionalidade. Ou seja, o que precisa exatamente o produto fazer? Né? Entendeu? Na sequência, daí que entra, vamos dizer, mais a engenharia, que seria refinamento dos requisitos. Né? É feito normalmente várias reuniões entre as equipes multidisciplinares, que eu falei, a equipe de hardware, de software, de mecânica, para ver tudo que precisa para atender essa demanda. Né? Na sequência, começa a pesquisa de componentes. Né? Óbvio que na fase ali que eu falei de levantamento de custos, de forma mais macro, já foi levantado os principais componentes. Por exemplo, o que custa muito caro uma câmera? Processador, sensor de imagem, lente, entendeu? De forma macro, já foi feito esse levantamento. Então, a gente da engenharia ajuda a equipe comercial a fazer esse levantamento daí. Só um pouquinho. Bom, passado por essas fases que eu comentei, que é mais um estudo comercial, e o pessoal chegando à conclusão que vale a pena fazer o produto, aí inicia, vamos dizer, o desenvolvimento propriamente dito do conceito. Né? Vamos dizer que a gente já tem esse escopo previamente definido, é iniciado ali o workflow de desenvolvimento do produto. Ou seja, todas as fases, né, o fluxo de trabalho que precisa para a gente fazer esse produto. Né? Aí já, dentro desse workflow, inicia-se uma pesquisa de definição de normas técnicas, com base nas funcionalidades do produto ali e o público final. Muitas vezes essas normas não é só pelas funcionalidades que são determinadas, às vezes pela região que vai ser comercializado esse produto. Por exemplo, citei ali essas normas CE, FCC. Na verdade, CE e FCC é um compilado de normas internacionais. Se a gente quiser, por exemplo, exportar o nosso produto para a Europa, ele tem que ter a certificação CE, certificação europeia, né? Que é um compilado de normas para a gente conseguir vender lá na Europa. FCC é americana, né? E algumas normas nacionais. Né? Uma das que a gente sempre pega na parte mecânica é essa proteção IP. O que é proteção IP? Seria, da parte mecânica, uma especificação, uma normatização do quanto o produto é protegido de partículas sólidas e líquidas. Ou seja, a gente tem na sequência de mostrar para vocês um produto que ele é IP67, que significa o quê? Ele é totalmente protegido de poeira,
né? E ele é protegido de submersão temporária, ou seja, você pode mergulhar essa câmera que não vai entrar uma gota de água nela, durante um tempo lá previsto na norma, né? Entendeu? Na sequência vem o desenvolvimento do circuito elétrico, né? E o desenvolvimento do conceito mecânico. Né? Como eu já comentei, eu atuo mais na parte de projeto mecânico, então vou dar um pouco de ênfase nessa parte mecânica, mas qualquer dúvida que vocês tenham depois, eu posso esclarecer daí da parte eletrônica, também software, só que não é bem a minha área. Né? O conceito mecânico de um projeto, como que é feito? Ou seja, eu diria que a parte mecânica é a que mais tem dependência das outras partes, das outras features do produto, e é a que mais tem que gerenciar aquela parte que eu já falei, que é gerenciar as dependências. Entendeu? Ou seja, quando começa um produto do zero, vou depois na sequência mostrar uma sequência de desenvolvimento do produto atual que a gente fez, que nem foi lançado ainda, a gente começa do zero, ou seja, não tem nem um esboço da parte mecânica, não tem nem layout de placa, não tem nada. Não tem circuito elétrico, não tem nada. Só tem uma ideia. Ou seja, com base nessa ideia, a gente tem que criar um produto. O desafio da parte mecânica é você criar um conceito que seja já, de certa forma, viável para você, obviamente, ir refinando ele e se tornar um produto futuramente. Entendeu? Ou seja, você vai iniciar uma modelagem, que eu cito ali, desse conceito, pensando já no contexto da aplicação do produto, pensando na parte estrutural, mas mais importante é estrutural nesse momento. Por quê? Porque já tem que receber. É óbvio que nessa parte já entra dimensionamento óptico, que eu cito ali da lentes, sensores de imagem, LEDs, que esse dimensionamento está totalmente relacionado com a mecânica. Ou seja, a gente escolhe um determinado sensor de imagem, esse sensor de imagem ele é compatível com determinadas lentes, às vezes internas ou externas, e tem que ser feito esse dimensionamento já nessa fase de modelagem ali no SolidWorks do conceito, ou seja, é uma fase estrutural. Né? Obviamente já entra estudo de materiais e uma prévia já de definição do processo de fabricação. Eu já tenho que pensar que esse produto tem que ser viável para ser produzido posteriormente. A pesquisa e definição de componentes eletrônicos relevante ali para o projeto mecânico. Muitas vezes o projetista mecânico, que é o meu caso, ele atua diretamente com a equipe de hardware para ajudar eles a definir conectores, dissipadores, cabos, FETs, LEDs, ou seja, componentes que são diretamente relacionados com a mecânica. E a ótica que eu já citei. Né? Então, obviamente, ele é diretamente relacionado com a mecânica. Então, já tem que ter essa interação forte ali entre a equipe mecânica e a equipe de hardware, a equipe que vai fazer circuito elétrico e layout. Né? Já começa nessa fase alguns esboços de layout de placa, ou seja, quando um produto está nascendo do zero, que eu vou mostrar mais para frente, né, o layoutista já tem, digamos que já tem um circuito elétrico prévio. Ele precisa de um dimensional básico, ele precisa saber a área, mais ou menos, o contorno de uma PCB, a furação de uma PCB, e ele não tem ideia disso. Quando o produto está sendo feito do zero, tanto a parte mecânica como a parte eletrônica, esses esboços da parte dos layouts das placas nascem normalmente do projeto mecânico. E é enviado isso, os arquivos para o layoutista, ele vai povoar essa placa e ele vai devolver essa placa com uns 3D já, uns placements, ou seja, os componentes em ambiente 3D, para isso ser agregado ao projeto mecânico, dentro do ambiente do SolidWorks. Né? Quando você já tem modelado ali esse projeto mecânico, previamente no SolidWorks, você já começa, obviamente, a fazer cálculos de simulação mecânica, cálculos e simulações, né? Mecânica, estrutural, térmica, a proteção IP, que eu comentei atrás ali, e definição de componentes de fixação, ou seja, parafusos, porcas, tudo que for necessário, componentes de vedação, tudo que for necessário para fazer a fixação, os componentes comerciais do produto. Né? Aqui, para vocês terem uma ideia do quão o produto sofre, vamos dizer, o contraste entre o conceito e o produto final. Né? Ou seja, à esquerda aqui vocês verem esse projeto estrutural que foi feito. Ou seja, passou por todas as fases que eu falei, foi modelado um projeto mecânico estrutural, pensando de certa forma em layout, mas vocês concordam comigo que está um monstrinho isso aqui, está muito feio ainda. Entendeu? Depois que, layout é design, aliás, depois que a gente começa a pensar em refinar o projeto e pensar em design, né? Que óbvio tem que ser feito um design em cima, não comprometendo o projeto estrutural e não comprometendo a viabilidade fabril, que a gente chama, ou seja, tem que ser
fabricável o produto, né? Aqui, para vocês terem uma ideia entre esse conceito mecânico, que já está estruturado, e o produto acabado. Aqui, o produto já acabado. Veja que ele sofreu algumas mutações, mas o jeitão é o mesmo, né? Porque ele passou por todas essas fases aí até a gente ter ele acabado. Esse produto, a gente está com ele há um bom tempo no mercado, ele é a Vigia Mais, esse produto. Ele foi feito inicialmente para fazer gestão de estacionamento, ou seja, imagine uma câmera dessa posicionada na entrada de shopping e ela fazendo leitura dos caracteres das placas e jogando esses dados para um software, e esse software faz todo um gerenciamento de entrada e saída dos veículos, consegue até, se for o caso, abrir, fechar, cancela, a própria câmera faz isso, né? Atualmente a gente está usando essa mesma câmera para a solução de pedágio, que eu já comentei, que é para evasão de pedágio, usa essa mesma câmera, né? E ela é IP67, ou seja, essa é a câmera que eu já comentei, que é totalmente protegida de água e de poeira, ou seja, você pode mergulhar essa câmera que, com ela funcionando, que não vai dar problema durante o tempo previsto, repito, na norma ali. E esse é um caso que a parte mecânica ele teve um alto custo ali de ferramenta e para a gente conseguir otimizar o custo final do produto, né? O que é isso, custo de ferramenta? Você tem que fazer esse estudo no projeto mecânico, né, tendo uma ideia do custo final das peças do produto, mas muitas vezes, dependendo do processo de fabricação que você escolher, vai entrar o desenvolvimento de ferramenta. Nesse caso aqui, essa câmera ela é feita, todo esse gabinete dela é feito em policarbonato injetado, polímero no caso, né? E no caso aqui são 6 moldes, né? Então são 6 partes, 6 moldes, 6 cavidades, né? E esse custo final desses produtos na época, essa câmera já está um bom tempo no mercado, teve de quase R$200 mil só em molde. E esse custo, já vamos dizer que já entra naquela avaliação lá prévia, que comecei lá da parte comercial, mas aqui a gente vai ter um custo real desses moldes, ou seja, com um projeto já modelado, né? E daí como que é feito a avaliação se é viável fazer esses moldes, né? É feito é estimado a vida útil do produto e esses R$200 mil de investimento, é óbvio que tem que ser amortizado ao longo da vida útil do produto, né? A vantagem desse investimento alto, relativamente alto ali em ferramentas, é que cai bastante o custo das peças, dos insumos. Entendeu? Ou seja, se o produto tiver uma vida relativamente alta, né, ele se paga, ele vai pagar esse investimento em moldes, né? Se você partir para outros processos, vai ficar limitado, muitas vezes, nesse caso, em design, você ficaria limitado e teria um custo mais alto das peças. Ou seja, resumindo, ficaria um monstrinho e mais caro, por o custo unitário, só que não teria investimento em ferramenta. Então, é um equilíbrio que a gente precisa fazer nessa hora para decidir se vai partir para investimento em moldes, no caso, ferramentas, né? Essa câmera ela já tinha um hardware, vamos dizer, ela foi feita com um hardware que já existia, né? A parte de processamento e ótica já existia e foi acrescentado a parte de controle de iluminação aqui e feito um gabinete para ser totalmente vedado, ou seja, já tinha um hardware base, é uma outra câmera que a gente ainda trabalha com ela, que é o nosso carro-chefe, mas essa outra câmera, ela não é vedada que nem essa e não tem iluminação acoplada. No caso, essa aqui já tem iluminação acoplada e totalmente vedada, ou seja, é uma solução pronta para o cliente. Bom, como eu já falei, toda essa dependência entre isso daqui tem chão, ou seja, é muito trabalho até você definir um projeto, até chegar nisso, né? Se eu falar para vocês que até o software impacta na mecânica, parece estranho, como que software vai impactar na mecânica? Mas eu vou mostrar na sequência um produto que a gente está desenvolvendo, que, por exemplo, digamos que a gente está usando um processador que a gente tem que fazer uma transferência de calor para o gabinete, para a carcaça. Essa transferência de calor tem a ver com a potência dissipada do processador. Quanto maior essa potência, maior a dissipação para a carcaça, por condução, maior vai ser o calor e isso vai impactar no design, na mecânica, entendeu? E essa potência tem a ver com processamento, ou seja, tem a ver com software, entendeu? Se o software exigir muito desse processador, pode ser que eu tenha que readequar a mecânica. Um outro exemplo, digamos que já tem um produto no mercado e o software começa a evoluir tanto que, sei lá, ele começa a gargalar a memória RAM da câmera. E o pessoal decide lá que vai ter que trocar a memória RAM, ou seja, impacto em layout. Se trocou um componente de uma placa, obviamente vai gerar impacto, pode ser que gere impacto na mecânica. Então vai repovoar ali, vai colocar mais uma memória, isso tem que ser reavaliado na mecânica, ou seja, até o software depende da mecânica. É toda essa interação que tem que ser feita aí com cuidado. E a parte de design que eu falei,
Normalmente, depois que é feito aquele projeto mais estrutural, ainda feinho, que eu falei, definido já custo de ferramenta e tudo, vem para um estudo de design. Normalmente é modelado mais de um conceito. Nesse caso da Vigia Mais, vejam que foi modelado 4 conceitos e a gente chegou nesse último aqui. Esse último é aquele produto lá. Mesmo depois de ter modelado esse design e definido ali pela equipe, no caso, quem que define qual desses 4 aqui que é o melhor? Juntamente com a equipe ali de marketing, né? A equipe de marketing, vamos dizer que dá esse apoio ali para a diretoria que decide qual produto que vai ser. Decide tudo, ou seja, desde logomarca, cor do produto, né, o design propriamente dito, comparando entre vários conceitos, muitas vezes, entendeu? Aí é feita essa definição e daí sim a gente segue adiante com o projeto. Mas daí vem um refinamento. Eu diria que é da parte de projeto mecânico que mais sofre refinamento quando você começa a fabricar os moldes, é a injeção de polímeros, que no caso aqui tem 6 moldes. Mesmo depois desse design aqui definido, vejo que o produto, voltando ali no produto, ele sofreu alteração. Vejo que tem essa parede aqui que não existe lá naquele design. Isso aqui foi para adequar o processo de fabricação, de injeção no caso, né? Ficou muito parecido com aquele design. Essa painel frontal a gente mexeu um pouquinho também, para adequar o processo de fabricação, de injeção no caso. Bom, seguindo adiante, pessoal. Como eu já falei, eu vou pegar um produto como exemplo, só para vocês terem, vamos dizer, uma ideia de quais fases exatamente passam no produto. Óbvio que eu não posso entrar muito em detalhe técnico, senão não vai dar tempo, considerando o nosso percalço ainda, né? Essa câmera é uma Smart Câmera, ou seja, é uma câmera que tem um alto poder de processamento, ela roda um sistema operacional nela, e essa câmera ela nem foi lançada ainda, a gente está na fase de protótipo dela. Entendeu? Então, vou falar resumidamente, né, as fases que ela passou até chegar nisso aí. Isso é um protótipo já funcional e acabado. Né? Entendeu? Essa câmera, como eu já falei, é uma Smart Câmera, ela tem a tecnologia FPGA. Ela tem todo um sistema já embarcado, ou seja, roda Linux nela. Toda essa inteligência que eu falei de imagem, ele é possível processar na própria câmera. Né? A gente tem, por exemplo, essa solução lá que eu comentei da Nevada. Né? Toda a parte de processamento no Nevada, nosso projeto atual, ele é embarcado num PC industrial à parte. Essa câmera, por si só, ela vai ter poder de processamento de fazer toda a solução de Nevada, para vocês terem uma ideia, o alto poder de processamento dela. Né? Além disso, o cliente, como roda Linux, né, ele pode embarcar a solução dele no próprio produto. Então, vejam que ela tem também uma série de interfaces, tem 2 Ethernets, tem 3G, 4G, Wi-Fi, né, USB, enfim, é uma Smart Câmera. Né? Falando um pouco da modelagem, como eu já comentei, desse produto, né, até chegar dessa definição, passa por todas as etapas anteriores ali que eu já citei. Né? Então, essa é a modelagem do produto. Né? Já acabado aqui, né, que nasceu aquele produto que você viu na foto superior ali. Para vocês terem uma ideia de processo de fabricação, aqui tem esse painel frontal que ele é injetado. Tem essas peças internas da parte ótica aqui que é injetado. Essa parte que vocês verem, essa chapa aqui, ela é feita por corte e dobra e usinagem. Aí tem o perfil que ele é extrudado, feito por processo de extrusão. Então, ou seja, são vários processos de fabricação num único produto. É feito nessa fase, obviamente, toda a parte de cálculo, antes de começar a fabricar, como já comentei, as peças, é feito todo um cálculo de tolerância dimensional e tudo mais. Né? E da parte mecânica desse produto, o que eu considero que foi mais complexo e foi um desafio até para a gente. Essa câmera, como já comentei, o processador dela tem um alto poder de processamento, então ele aquece muito. Então, a gente tinha que fazer a transferência desse calor por convecção para a carcaça, né? Por condução, aliás, para a carcaça, e depois ele trocar ar por convecção. O agravante desse produto é que ele não é vedado, como a outra lá que eu comentei, então ele vai ainda dentro de outro gabinete que nem sempre tem uma ventilação favorável. Então, a gente tinha esse processador que precisava fazer o acoplamento, vocês verem aqui no topo é o processador, o acoplamento para a carcaça tinha que ser de liga metálica, preferencialmente de alumínio, que tem você consegue fazer essa convecção para fazer troca de calor, fica bem interessante, né? Entendeu? E a gente precisava fazer, obviamente, um layout, um design, aliás, e determinar materiais, tudo certinho, mas antes de fabricar esse produto, como que você vai saber como que vai ser o comportamento térmico desse produto? Aí que vem as simulações que eu já comentei, né? No caso aqui, uma das simulações que a gente fez, que foi a mais relevante,
como que a temperatura ia se comportar nesse processador. Aqui a região do processador, para você ter uma ideia, como ele ficou quente aqui, ele concentrou muita temperatura na região em cima do processador. Nesse caso aqui, ele chegou próximo, nos piores casos de processamento, próximo do limite de junção do componente. O limite de junção é o limite máximo de temperatura que o componente aguenta, né? Então, esse aqui era um design que ainda sofreu mudança, a gente aumentou as aletas, engrossou as paredes aqui, para essa temperatura se dissipar melhor na carcaça do produto, para daí fazer o produto final. Então, essa é uma das simulações que a gente fez aí. Falando um pouco do layout das placas. Como eu já comentei, as placas, primeiro é feito um esboço na parte mecânica, que é só a placa propriamente dita aqui, é enviado isso para o layoutista, né? Ou seja, já está meio que dimensionado isso na mecânica. No caso aqui da placa sensor tem até a ver com a parte óptica, sensor de imagem. Aí, depois é enviado um esboço para o layoutista e o layoutista devolve esses modelos 3D que vocês estão vendo aí, né? Ou seja, é a placa povoada, com todos os componentes já. Isso é colocado dentro do ambiente do SolidWorks, dentro do projeto mecânico, e feito todas as avaliações de interferência, térmica, dimensional, enfim, para ir adequando, para daí efetivamente fazer o layout, né? A gente chama isso de placement, ou seja, povoar ali a placa com os componentes. O layoutista, ele não, normalmente, numa placa muito complexa, ele faz um placement prévio, já imaginando como que vai ser o roteamento, ele não chegou a rotear totalmente ainda a placa, e ele já envia para a mecânica avaliar. Porque não adianta ele seguir com o layout até o final, uma placa bem complexa, que nem a CPU, por exemplo, tem multi-laser, uma placa de 8 camadas, e ele seguir com todo esse layout, ele rotear tudo, um trabalho gigantesco, e ele mandar para a mecânica e a mecânica não aprovar. Então, essa interação é grande entre o layout e a mecânica nesse momento do projeto. Feito o layout das placas e já feito, vamos dizer, arquivos de fabricação, a gente segue para a prototipagem das placas, né? A gente envia para ser fabricada a placa nua para os nossos fornecedores, alguns na China. Vem essa placa nua, nesse período a gente compra componentes, tudo, né? E recebe os componentes e a placa para prototipar, ou seja, montar as placas físicas, né? Aqui vem toda a sequência de placas que foi montada nesse produto, por exemplo. Então, para aquela versão, esqueci de falar, tem duas versões ali. Uma seria com uma iluminação incorporada, aliás, com uma lente embutida, outra com a lente ali avulsa, né? Entendeu? Mas para a lente embutida ali, um conjunto ali de 6 placas, no caso. Essa prototipagem, como era feito? No passado, a gente fazia manual, era montado manualmente. Imagina a complexidade para montar todas essas placas de forma manual. Tinha alguns problemas de montagem, mau contato, às vezes dava nos protótipos, né? Hoje, a gente já faz isso em ambiente de produção. A vantagem é que você já, vamos dizer, antecipa alguns eventuais problemas que venham a ter na produção, a parte de stencil, a parte se as nossas máquinas, as pick and place, que são as máquinas que fazem a inserção dos componentes, são compatíveis com esse componente, ou seja, já é feito essa avaliação prévia na fase de protótipo já, juntamente com a ajuda do pessoal da produção. Então, elas são prototipadas já na produção, essas placas. Mas ainda são protótipos, como eu já falei, elas voltam daí para a engenharia para fazer os testes elétricos daí, né? Obviamente, tem que ter um produto desse, você tem que integrar ele, todas as placas. Muitas vezes, uma placa nem a CPU, você não consegue testar ela isoladamente. Você precisa de todas as outras para fazer funcionar, né? Aproveitando que tem essa imagem, se vocês quiserem, só para ter uma ideia, né, como que é a topologia de circuito de uma câmera, uma smart câmera, que é o caso dessa aqui. A principal placa é essa aqui. Então, aqui tem o processador, memória, a parte de fontes, né, alguns circuitos periféricos, né? Então, ou seja, esse é o coração da criança, vamos dizer, é aqui que roda todo o processamento, né? Essa placa aqui, ela é acoplada à CPU diretamente, então ela tem os PHY Ethernet aqui, né? E ela tem uma conexão aqui que é da controle de lente, no caso da lente avulsa ali, que é a alto-íris, controle de alto-íris da lente, no caso. A placa de sensor, que no caso tem o sensor de imagem, ou seja, essa placa é acoplada a todo o conjunto óptico que eu já comentei ali, né? Alguns circuitos periféricos, mas o mais importante é o sensor, que nesse caso que a gente utilizou um CCD, no caso. Vem a placa de fonte, né, que entra um determinado nível de tensão aqui, de uma fonte, no caso aqui DC, e essa placa aqui gera outros níveis de tensão e corrente para os demais circuitos do produto. E aqui tem uma plaquinha de controle dos motores, no caso da lente motorizada, elas são os drives dos motores, no caso. Então, essa topologia, vamos dizer, geral aí de uma câmera.
Falando um pouco da prototipagem mecânica. Falamos até agora do prototipagem das PCBs, mas obviamente estamos falando de um produto. Como que vamos prototipar a mecânica? Aí um aliado muito importante que a gente tem usado, no começo a gente não tinha, mas hoje está usando muito, né, é a manufatura aditiva, ou seja, a impressora 3D. Né? É possível, dependendo do produto, você prototipar ele inteiramente numa impressora 3D antes de fabricar molde, ferramenta, e fazer uma avaliação prévia, dimensional, muitas vezes. Né? Então, se vocês verem aqui à esquerda é o produto acabado, que perfil de alumínio, peça frontal aqui injetada, e aqui ele prototipado em 3D, com as placas já, mas aqui esse perfil aqui é de plástico, no caso. Veja que a gente conseguiu integrar totalmente o produto. E já fez algumas avaliações prévias. Né? Óbvio que não serve para uma conclusão total, porque o processo aqui de fabricação do perfil, por exemplo, é feito em impressora 3D e feito extrudado. Né? Todo o comportamento dimensional diferente, o material é diferente, então, inclusive a parte térmica, não conseguimos testar aqui. Mas isso consegue já ter uma boa ideia, né? E às vezes passou alguns problemas, vamos dizer, mais passaram batido ali durante a fase de desenvolvimento do projeto, no ambiente 3D, e aqui é visto daí mais, vamos dizer, fica mais claro, né? Porque você monta fisicamente o produto, né? Antes de fabricar efetivamente as peças e moldes e tudo mais, né? Bom, falando um pouquinho sobre os processos de fabricação que eu já comentei, esse perfil ele foi feito um perfil extrudado. Extrusão, para quem não conhece, é um processo de conformação por uma matriz. Então, tem um tarugo de alumínio que entra numa máquina. No caso aqui é quente, então assim, o material é derretido. E essa matriz vai conformar esse perfil para nós, que é esse contorno dele aqui. E é um processo contínuo. Então, sai barras ali, normalmente, comercial, são barras de 6 metros. Depois que ele vai para um processo de industrialização, ou seja, um outro fornecedor nosso recebe essa matéria-prima, que é essas barras de 6 metros, esses perfis, ele é cortado, usinado, então, enfim, vem toda a industrialização que eu vou mostrar aqui. Esse produto ele passou por esses 3 processos. Usinagem, que seria fazer esses furos, rebaixos, usinagem de rosca, né? A anudização, que é esse tratamento químico aqui para dar cor no produto, né? Tem outro produto que a gente usa pintura epóxi, nesse caso a gente usou anudização. E essa marcação a laser aqui, feita por marcação a laser, a marcação da logomarca aqui do produto. Outro processo que a gente utilizou nesse produto foi corte e dobra de chapa. Aqui é interessante essa peça, depois eu vou mostrar para vocês ali, mas ela é ela que integra todas aquelas placas do hardware base, ali, CPU, placa Ethernet, placa de fonte, né? Entendeu? Nesse esqueleto metálico aqui. Durante o projeto mecânico, a gente fez a seguinte avaliação desse produto aqui, dessa peça. Se era viável fazer por corte e dobra, corte laser ou corte por estampo, depois dobra. No caso aqui tem usinagem também dessas buchas aqui, que posterior são travadas, ou seja, vários processos. Ou era viável fazer uma máquina para estampar essa peça. Novamente, aquele estudo que eu já comentei se tem um custo de ferramenta alto, você tem que considerar a amortização do custo dessa ferramenta ao longo da vida útil do produto. Entendeu? Nesse caso, a princípio, a gente usou a seguinte estratégia, que pode ser interessante para esse tipo de processo de fabricação. A gente decidiu fazer por corte laser e dobra, e aqui usinagem. Teve um custo maior da peça, mas não teve custo na ferramenta, que ia ser alto. Se a gente fizesse uma ferramenta para estampar isso aqui, ia ter um alto custo de ferramenta, ia cair o preço do custo final, mas esse custo de ferramenta é alto a princípio, considerando a demanda desse produto. E qual que é a estratégia? A gente põe o produto no mercado, né? Quando você realmente começar a vender além do esperado, que pode ser que aconteça, a gente pode voltar e redimensionar essa peça aqui para o processo de estamparia, e obviamente investir nessa ferramenta, para conseguir diminuir o custo dessa peça. Mas a princípio, pela demanda, a gente optou por esse processo, vamos dizer, que é mais comum para baixo volume, normalmente, que é corte laser e dobra. Falando um pouco aqui dos moldes, né? Como eu já comentei, da parte mecânica que mais sofre, normalmente, refinamento do projeto, né? Os moldes de injeção. O processo de injeção de polímeros, eles têm um comportamento que é muito peculiar, muito intrínseco ao processo. Né? Então,
Na fase de layout, aliás, de design lá, o projetista mecânico tem que tomar cuidado para não deixar paredes muito grossas, senão dá rechupre. Por outro lado, não pode deixar a parede muito fina, senão não dá preenchimento no molde. Enfim, tem uma série de dificuldades. Ele tem que pôr ângulo de extração, porque senão não extrai das cavidades do molde a peça, né? E tudo isso é feito juntamente com nossos parceiros, né, da parte mecânica ali. Esse refinamento é feito antes de ter esses moldes prontos. Isso aqui é daquelas peças que eu já mostrei. É feito esse estudo e pequenos ajustes, que a gente chama de refinamento, é feito nessa fase do projeto, antes de efetivamente fazer esses moldes aqui, que tem um custo relativamente alto, né? Aqui é o molde daquela parte frontal, que vocês viram ali, ele tem 2 cavidades, né? E aqui daquela parte ótica interna, eles são 3 cavidades, no caso, essa pecinha, esses 2 aqui. Aqui as peças injetadas, né? Nesse caso aqui, a gente... o que foi relevante na escolha dos materiais aqui? Não parece, mas são materiais diferentes entre essas peças aqui e essa. Essa peça aqui frontal é aquele painel frontal do produto, né? A gente optou por fazer ele com uma blenda ABS policarbonato, ABS-PC que chama. Por que a escolha desse material, né? O mais relevante no nosso caso para esse material, a princípio a gente estava optando por policarbonato devido à questão térmica. Como eu já comentei lá em cima, o produto aquece bastante o processador lá e a gente transfere esse calor do processador para a carcaça de alumínio. E esse perfil de alumínio ele tem contato direto com as paredes dessa peça aqui. Ou seja, nos piores casos lá, se a gente usasse ABS, por exemplo, que tem um comportamento, uma resistência térmica menor, ele poderia chegar no limite de temperatura do ABS, derreter as camadas, ou, enfim, deformar as camadas aqui das paredes do produto. Então, por isso a escolha do policarbonato, que tem uma resistência, uma transição vítrea bem maior que o ABS, por exemplo. Mas daí, durante o refinamento que eu já comentei com o fornecedor, ele sugeriu a blenda, que tem um comportamento térmico idêntico, quase que do policarbonato, para a nossa demanda aqui, mas com uma facilidade mais de processo para ele injetar. Então, já esses da esquerda aqui, a gente optou por ABS, que é um dos produtos, um dos polímeros que a gente mais usa, da parte estrutural, interna, normalmente, porque ele é barato e ele é fácil de fácil injeção. O processo é bastante facilitado. O policarbonato, por exemplo, ele é muito viscoso, é difícil de preencher paredes, então ele é um material mais difícil de trabalhar em processo de injeção. Você tem uma ideia na escolha, o que é relevante, muitas vezes, na escolha do material ser usado. Aqui uma técnica que a gente usou também, como eu já comentei, esse produto ele tem 2 versões. Uma versão ele é com lente motorizada, que não tem esse anel que vocês estão vendo aqui. O produto que tem a versão a lente avulsa, ele tem esse anel que é roscado posterior. O cliente ele pode trocar a lente, inclusive. E por que a gente fez esse acoplamento desse anel à peça injetada? Isso chama injeção sobre injeção, ou seja, um inserto metálico injetado numa peça plástica. E ele fica como se fosse uma peça só, né? A gente precisava que essa rosca aqui tivesse uma resistência nutriente alta. A gente não podia simplesmente fazer uma peça totalmente de plástico e a rosca de plástico. Então, é uma rosca fina. Então, o cliente, a hora que fosse rosquear a lente, o risco dele danificar a lente seria muito grande. Então, tinha que ser metálico. Por outro lado, a gente não podia fazer todo metálico, por custo, por questão também de térmica lá. Então, a gente optou por essa tecnologia, essa técnica que é sobre injetar um metal em plástico, né? Com a vantagem que a gente conseguiu, com o mesmo molde, criar uma versão com esse anel e outra sem, só trocando esses postiços no molde ali. Então, foi uma solução bem interessante que a gente optou ali por fazer. Depois de tudo isso integrar, parte integrado, aliás, prototipado com os fornecedores, ou seja, da parte mecânica, eu recebi já peças já posterior a feito as ferramentas, peças já para avaliar e protótipos já, começado a prototipagem do produto, né? Ou seja, a montagem física do produto com as placas já e os componentes já feitos no processo de fabricação final. Aqui vocês veem que é a parte ótica, tem toda aquela parte ótica que comentei aqui, acoplada àquela linha, a placa de sensor, placa de controle em cima aqui, as peças de policarbonato que eu comentei, aqui é outra pecinha, painel frontal. Aqui é o hardware base integrado, esse hardware é acoplado a esse aqui, daí nasce esse produto aqui. Isso daqui é só se inserir ele ali no perfil, no caso, né? Placa de sensor, que vocês veem aqui, que tem sensor de imagem, outros componentes. Depois é feito a montagem do produto acabado, né?
né? Aqui não aparece, mas tem ainda um componente aqui para fazer o acoplamento térmico entre processador e carcaça aqui, né, para garantir a transferência de calor, o termopad, no caso, né? Garantir essa transferência de calor para a carcaça, no caso. Né? E temos um protótipo aqui acabado, o nosso BB, né? Normalmente isso é festa, quando nasce um produto assim acabado, é festa. A galera do comercial já quer vender, é uma festa, né? Mas enfim, ainda vem a próxima fase do projeto, que é o quê? A gente só tem um produto acabado, mas não testou ele, não validou ele, não certificou ele, enfim, tem toda uma fase ainda, né? Que a gente chama de validação de protótipo. Né? É feito na validação de protótipo. Né? Obviamente é feito todos os testes elétricos ali daquelas placas, né? Já tem um software base que é feito, e obviamente precisa de software básico de testes elétricos, né? É feito os ensaios mecânicos internos, né? Tudo que a gente precisa achar relevante para fazer de ensaio mecânico faz. Teste térmico, que nesse produto aí foi bem relevante, né? Teste funcional, ou seja, você vai fazer a funcionalidade final do produto. Isso aqui é um teste mais de aplicação mesmo. Normalmente a gente, com esse produto, já passando por os testes iniciais, que eu citei acima, a gente vai lá, pendura no postinho e faz o teste funcional mesmo, como se fosse o cliente usando, né? E testando todas as funcionalidades do produto. Né? Normalmente, quando ele passa em todos esses testes internos, vai para ensaio de certificação quando necessário. Né? No caso, por exemplo, CE, CC, a gente precisa fazer ensaio em laboratório externo, né? Que é para certificar o produto. Né? Nesse caso, desse produto, a gente vai certificar ele. Né? Aqui um exemplo do ensaio térmico, esse efeito interno, ou seja, esse produto ele tinha, como já comentei, um comportamento térmico bem importante para a transferência de calor para a carcaça, e a gente precisava, nos protótipos, monitorar se todo o dimensionamento, que eu já citei lá em cima, simulação térmica, a parte de simulação da parte eletrônica, realmente condiz com o físico do produto funcionando, dentro de uma câmara climática, a gente coloca ele. Essa câmara ela faz ciclagem térmica e de umidade do ar, né? Muitas vezes por dias ou até meses. A gente chegou a fazer testes, esse tipo de teste por 2 meses. O produto fica lá, ele funcionando. Em situações mais severas, ele simula uma situação bem severa, temperaturas negativas, temperaturas bem altas, positivas, né? E todo sensorizado com sensores. A gente coloca sensores térmicos em vários pontos, na carcaça, em alguns componentes internos. Alguns é possível medir pelo próprio software, né? E fica monitorando isso por dias, muitas vezes, né? Para saber qual será o comportamento do produto. Esse aqui foi bem relevante, esse teste, como já falei, o que era mais relevante nesse produto era a questão de transferência de calor para a carcaça aí. Na sequência, depois que passa o produto nas ensaios de certificação, no teste de funcionalidade, a gente normalmente já começa antes disso, né, começa a pensar já em como que vai integrar, como que vai testar esse produto na produção. Entendeu? Aí que vem as gigas de teste. No caso, a gente desenvolve também tudo interno, as gigas de teste. Né? Um produto desse, depois dele acabado, eu não posso chegar lá para o pessoal da produção, tá, teste. Enfim, ele tem uma série de testes elétricos e ópticos que tem que ser feito, e a gente precisa minimamente automatizar isso. Senão fica inviável lá, cada câmera vai demorar 2 dias para ser entregue, entendeu? Daí que vem o desenvolvimento das gigas, a gente faz também tudo interno. Nesse caso, essa giga desse produto, ela tem esse gabinete aqui, que é acoplado ao produto, veja o produto acoplado à giga aqui no berço, né? Esse gabinete ele é acoplado em outro gabinete aqui, que vocês conseguem ver. Aqui não está detalhado, mas seria um monitor. Imagine que essa câmera ela é posicionada com um monitor. Né? E esse monitor gera vários padrões de cor, de caracteres e tal, para testar a parte óptica do produto. Entendeu? Ao mesmo tempo, tem toda uma automação aqui com o motor de passo, né? Para fazer um acoplamento desse cabeçote aqui, para fazer toda a conexão elétrica e óptica na parte traseira. Tem conexão até óptica, que eu vou mostrar para vocês depois. Entendeu? Porque a gente precisa automatizar tudo, até LED do painel traseiro a gente testa nesse produto. Então, é feito um projeto mecânico, eletrônico e um software para rodar com essa giga. Eu diria, então, que essa giga seria mais um produto, praticamente, que a gente faz, antes de entregar isso para a produção. Porque, como eu disse, a gente não pode chegar lá com uma câmera e falar para o pessoal da produção se virar. Né? Outras gigas que a gente utiliza são as gigas de teste de placas avulsas, ou cama de agulha. Então, a maioria das placas, todas que a gente conseguir testar antes de integrar o produto, é melhor para a gente evitar
futuro inconveniente de integrar todo um produto e daí nos testes descobrir que uma placa lá está com problema. Veja, o trabalho, ele tem que desmontar esse produto, identificar qual placa, muitas vezes esse problema pode ter queimado outra placa, entendeu? Aí que vem as gigas de cama de agulha, que a gente chama. Né? Então, a gente testa o máximo que der da placa avulsa no ambiente de produção antes de integrar no produto. Como eu já comentei lá, nem todo teste dá para fazer. Por exemplo, uma CPU, ela precisa das outras placas para ser integrada. Mas o máximo que a gente conseguir fazer teste, normalmente é teste de corrente, de tensão, teste dos sinais, enfim, é feito tudo. Alguma gravação, às vezes, de um firmware base já é feito na placa. Né? E daí ela vai para uma outra fase que ela fica em espera para ser integrada no produto lá. Então, essas gigas são bem importantes para evitar, ajudar o pessoal da produção também, a evitar retrabalho depois do produto lá na fase de teste, produto acabado. Daí vem a entrega do produto para a produção. Feito tudo isso que eu já comentei, a gente precisa entregar o catatal todo para a produção. Nessa fase é feita a geração de documentos da versão, né, os version notes, enfim, toda a documentação necessária, né, os release notes, né, que são documentos internos que a gente usa, né, entre os setores, né, para informar e passar adiante, vamos dizer, a situação, porque ele está nascendo o produto, então ele está saindo do ambiente de protótipo, ambiente de teste, de engenharia e indo para a produção. É feito o cadastro de SAP, alguns cadastros já são antecipados antes para facilitar compras, enfim, nessa fase aqui tem que estar tudo já certinho, os cadastros de SAP. É feito geração de arquivos de fabricação, ou seja, desenhos para a fabricação da parte mecânica, arquivos para a fabricação das peças mecânicas, Gerbers para a fabricação das PCBs, enfim, toda a documentação necessária para fabricar os insumos. É feita a geração dos manuais técnicos, também normalmente é antecipado já alguma coisa desses manuais técnicos, mas aqui já tem que estar tudo ok com esses manuais. Né? Desenvolvimento de gabaritos também para a produção, ou seja, toda a integração desse produto, ela precisa ser facilitada também. Por exemplo, ali, tem várias partes que são parafusadas, e na produção são usados parafusadeiras industriais. Mas se eu colocar um produto lá que ele não tenha, vamos dizer, um bom apoio lá para a pessoa operar essa parafusadeira, a pessoa pode sofrer um acidente e vai dificultar um pouco o teste. Né? Então, é feito esses gabaritos. Né? Novamente, a gente usa muito a tecnologia de impressão 3D nesses gabaritos. Né? É feito o desenvolvimento da embalagem do produto também. E geração de documentos de inspeção de recebimento. Então, cada componente que eu já falei ali tem que ter cada peça daquela ali tem que ter um documento ali para o pessoal de recebimento se guiar para saber se está conforme ou não quando ele receber esse produto. É feita a geração de instruções de trabalho na produção. Né? Normalmente já é uma interação já grande com o pessoal da produção, nessa fase do projeto, que a gente já começa a treinar eles e orientar eles de como que vai ser integrado esse produto. Não é uma coisa unidirecional, vamos dizer, a gente aceita nessa hora bastante dica e troca bastante informação com o pessoal da produção, que às vezes eles têm algumas ideias interessantes, né? Para determinar a melhor sequência, normalmente, de integração do produto. Eu fico falando integração do produto, mas o que é integração? É montar o produto, né? Pegar todas as peças mecânicas, as placas, a parte óptica, tudo, integrar isso e montar o produto. Né? Essa é a integração. A integração normalmente engloba tudo, que seria toda a parte de montar ele fisicamente, primeiro a manufatura das placas, montar ele fisicamente, e depois toda a parte de teste em ambiente de produção, que eu já falei. Então, você integra todo o produto, a gravação de software, ou seja, integrou o produto, o software, para ele ficar pronto para ir para o cliente. E nessa fase é treinado o pessoal da equipe de produção ali, para essa integração que eu já falei, e treinado o pessoal também para essa questão dos testes ali da operação das gigas. Né? Como eu já comentei dos gabaritos ali, a questão que esse termo manufatura aditiva é muito usado na indústria, mas é a popular impressão 3D. A gente usa muito, tem uma máquina FDM, mas ela já ajuda muito a gente para esses gabaritos e algumas peças para giga. Nesse caso, essa peça da esquerda aqui, você vê a peça daquele cabeçote da giga que eu comentei lá do produto, feita totalmente impressora 3D. Então, ele facilita muito. Imagina que se eu tivesse que usinar essa peça aqui com essa complexidade que ele ficou aqui, ia ficar caríssima e, mesmo assim, eu ia ter limitação geométrica aqui para usinar essa peça. Entendeu? Então, aqui algumas peças dessa giga. Aqui um gabarito de inspeção, de recebimento do painel ali. Enfim, é uma tecnologia que a gente tem usado muito e ajuda bastante. Aqui um exemplo da impressora 3D trabalhando e fazendo um gabarito para produção.
Bom, e é isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer e pedir desculpa aí pelo percalço que teve, né? Eu tentei acelerar um pouquinho aí a apresentação, né, porque deu esse problema aí. Eu ia te falar uma coisa, Magrinho, se quiser agora abrir para... Agradeço aí novamente a oportunidade, se quiser abrir para perguntas, eu acho que seria mais fácil você tentar, não sei se consegue, logar com... A minha esposa, ela está logada com outro usuário, com o notebook dela, né? Aí, se for o caso, eu posso responder ali as perguntas através do login dela. Eu já te digo aí qual que é o login dela. O que você acha, Magrinho? Pode ser. Agora eu não estou escutando, você teria que me falar ali daí. Se não tá, vou te passar. Bom. Qual que é o usuário aí? Você consegue pôr o usuário Miriam Patrícia ali, Magrinho? Consigo. Consegue falar? Pessoal, espera só um pouquinho, só alterar aqui. Responder tudo aqui. Deixa eu só tirar o Pepe aqui como... Tá me ouvindo agora, Pepe? Tô ouvindo? Agora vai. Agora deu certo, beleza. Tô no notebook da minha esposa aqui, né? Porque foi o jeito, deu pau lá no meu Não, headphone. Lá, mas... aquela hora que eu fiz a transição, não sei o que aconteceu, mas ele não achou mais o headphone. Aham. Não, tranquilo. Pessoal, então fique à vontade se querem fazer alguma pergunta para o Pepe. Pepe, enquanto o pessoal aí desencaminha ali pelo chat ou acaba abrindo o microfone. Uhum. Primeiro, parabéns e a apresentação, acho que foi excelente ali essa abordagem. Obrigado, Maria. Eu tentei acelerar, né, porque deu percalço, né, mas aí consegui fazer ali em 1 hora, que era Não, mas, o objetivo. sim. Mas eu acho que o pessoal não vai se importar de ficar um pouco mais aí para Uhum. esse bate-papo aí. Mas o que é Sim. interessante do teu trabalho é que até foi a ideia de te chamar ali, né, para esse evento, que você está desde os primórdios do Rosi, você... Desde os primórdios, com o meu robô lançador lá. Exato. Sim. Mas foi essa questão aí do teu conhecimento em mecatrônica, né? Então, você não entende somente de desenvolvimento eletrônico, somente de mecânica, né? Você tem Exatamente. todo esse E a gente, processo. inclusive, já teve dificuldades em achar um profissional, que muitas vezes ou ele é só eletrônico ou é só mecânica, né? Sim, Entendeu? E precisa de uma pessoa para fazer essa interação forte ali, principalmente layout de placa, né? Então, essa interação sim, tem que ser forte ali, né? Não é só projeto mecânico, não é só eletrônica também, né? Então, é bem aham, importante essa interação aí. sim. E o interessante também da Pumatronics, eu acho que não deu tempo de você falar, é a questão de produção também, né? Que vocês têm também a questão de linha de produção na própria Isso, empresa, né? eu Isso é uma comentei. Mas coisa o que... que a gente efetivamente produz na Pumatronics inteiramente? Seria a parte eletrônica, né? As partes mecânicas, ou seja, a gente tem todo um ambiente fabril ali de manufatura das placas, né? As máquinas insersoras, tudo. A maioria das nossas placas é componentes em SMD, superfície, né? Alguns componentes de montagem manual só, mas a maioria é SMD. E a gente faz toda essa montagem das placas ali interna na Pumatronics, né?
A parte mecânica é terceirizada, então a gente tem parceiros da região, Curitiba, normalmente a gente opta, né, para facilitar a logística aí, né, toda a parte de extrusão que eu comentei ali, de injeção, de usinagem, é tudo parceiro interno normalmente, né? Parceiros fortes, eu chamo de parceiro porque na fase de projeto a gente precisa dessa interação forte com o fornecedor futuro, entendeu? Então, você Sim. tem, por exemplo, o de usinagem que ele nos ajuda muito, então eu diria que ele faz parte, às vezes, até do projeto, né? Fica ali dando sugestões e refinando antes da gente mandar até desenhos mais detalhados para ele. Então, ele ajuda Aham. bastante nessa fase aí. E isso é muito importante, porque se eu adiantar muito um projeto e só lá no final, já pensando em introduzir essa peça, mandar para ele, e daí que começar esse refinamento, eu posso gargalar outras fases do projeto. Claro. Eu considero, como já comentei, a parte mais complexa do nosso desenvolvimento é isso, ou seja, é você sincronizar essas dependências. E tem que fazer isso. Se você não fazer, não adianta você adiantar muito uma fase, por exemplo, não adianta mandar fabricar uma placa sem ter uma mecânica definida. Que pode ser que depois que eu refine a mecânica, eu tenho que mexer na placa. Daí isso gera retrabalho, que tem que ser totalmente limitado no ambiente de produção. Né? Retrabalho gera muito custo, né? Com Então, certeza. esse desafio é bem eu acho bem importante na fase de projeto, que é sincronizar essas dependências ali, administrar, vamos dizer, essas dependências. Sim. Bom, eu tive a oportunidade de vir algumas vezes, né, na Pomatrônicas, inclusive uma visita técnica, né, que a gente fez lá com os alunos de engenharia de controle de automação, e realmente é impressionante ali toda essa integração que a Pomatrônicas tem em todos os setores. Veio algumas perguntas aqui, então só para a gente tentar responder. Então, o Luiz Eduardo está perguntando se pode falar um pouco sobre montagens de placas eletrônicas. Eu acredito que é bem o que a gente estava conversando dos processos de fabricação. Vocês podem comentar um pouco? Bom, previamente eu posso falar como que funciona esse processo, né? As placas que eu mostrei na foto ali, elas obviamente já estão montadas, né? Então, é fabricado a placa nua, né? Sem os componentes, sem povado, sem componente nenhum soldado, né? A maioria são SMD, como eu já comentei, né? E a manufatura de placa SMD funciona assim, né? São várias máquinas, é literalmente uma linha de montagem, né? Essa placa nua é colocada numa esteira, essa primeira máquina. A primeira máquina é a printer. Ela vai fazer um processo muito parecido com o processo de serigrafia, só que totalmente automatizado. Ou seja, ela vai aplicar pasta de solda nos pads, onde vai ser posteriormente soldado o componente. Inclusive, a gente usa uma pasta de solda Lady Free, que chama, que é com uma liga de prata. Hoje, para atender norma internacional, você precisa usar a liga de prata. Né? Se você comprar, por exemplo, essas soldas que você compra nas lojinhas, é tudo com liga de chumbo, né? Ainda é permitido no Brasil, mas alguns países já não permitem a liga de chumbo, né? Porque é um metal pesado, então, né, foi proibido em alguns países, né? E como a gente já quer se adequar à norma internacional e tudo mais, a gente toda a parte fabril já é adequada a esse tipo de solda. Né? Então, vai nessa primeira máquina, como eu comentei, que aplica a solda nos pads. Normalmente a placa é em painel. O que seria um painel? Você vê pegar aquela CPU, por exemplo. Nosso produto não é grande, então a CPU é pequenininha. Entendeu? É possível fazer um painel, ou seja, uma rede de placas de várias CPUs, ali 4, 8 CPU, depende muito do dimensional, né? Atendendo ali dentro do limite da nossa máquina, para ele otimizar o processo, ou seja, para montar um painel já com 8 CPUs e não só com uma, para acelerar o processo. Então, vai nessa primeira máquina, e essa máquina vai aplicar a pasta de solda, né? Totalmente automatizado, como eu já comentei, sai dessa pasta de solda, daí que a magia acontece, que é essa parte mais divertida, você já viu ali, né, Magrinho, né, com seus alunos, já vieram visitar ali, que são as insersoras, as pick and place. Né? São robôs, né? Ou seja, são máquinas que elas são totalmente automatizadas, elas pegam os componentes que normalmente são dispostos em rolos, né? Tem os cabeçotes lá que pegam esse componente a vácuo, mas com uma precisão, uma velocidade absurda, né? E povoam a placa com esses componentes. Eles colocam o componente em cima da placa, que já está com a solda que eu comentei da máquina anterior, já posta, né? Só por gravidade. Ele simplesmente coloca esse componente ali, né? Povoa toda a placa, aí vai para a próxima etapa, que seria a última etapa ali, né? Ele vai para um forno que essa placa literalmente ela é assada, né? Obviamente com controle, um perfil que a gente chama de temperatura. Né? Esse forno, a placa ela vai, é um processo contínuo, a placa vai passando por várias células com várias temperaturas diferentes. Então, tem temperatura normalmente de pré-aquecimento, homogeneização da temperatura, né? Porque tem muitos componentes que são sensíveis à temperatura. Eu não posso aquecer ele de cara
uma temperatura muito alta, que pode dar uma série de problemas, danificar o componente, a placa. Então, tem que respeitar esse perfil de temperatura. Como eu já falei, vai para esse forno, que ele tem uma velocidade normalmente contínua de uma esteira, só que ele está passando por várias células com temperaturas diferentes, né? E fazendo o perfil de temperatura. Normalmente, esse perfil ele começa com pré-aquecimento, homogenização da temperatura, é uma curva, né? Temperatura de fusão, ou seja, nesse momento derrete a pasta lá de solda e aí fica sólida, né? E depois vem o resfriamento, né? Para daí sair do outro lado que vem já a parte de inspeção de placa, né? É passado por uma primeira fase ali, a placa daí, que é uma inspeção feita ali por um operador, se deu tudo ok, né? Esse operador normalmente ele fica monitorando a linha ali, qualquer problema que dê, que ele identifica que seja um problema, vamos dizer, que não seja isolado de uma placa, e ele aperta um botão lá e para, né, a linha para identificar, porque óbvio não pode continuar vindo placa ali todos com problema, né? Para identificar se deu algum problema no processo, né? Entendeu? E essa pessoa já normalmente identifica problemas já relativos ao problema mais isolado, né? Sendo uma ou outra placa que tenha um problema visual que ela conseguiu identificar, mas as outras continuam vindo bem. Daí essa placa normalmente é segregada, vai para um outro setor, que normalmente é o mesmo técnico que faz o retrabalho de alguns produtos e tal. É ambiente desse que eu trabalhava no passado, que faz o retrabalho dessas placas, né? Mas elas são segregadas daí. E as que passam nessa inspeção visual vão para a fase que eu comentei, que seria a fase de teste de placa, para posterior ser montado na giga, no produto, integrado e montado no produto. E as gigas que você mostrou ali, né, os projetos. Isso. E aí, Marguinhos? Você respondeu a pergunta do nosso amigo? Não, foi excelente. Uhum. Então, a pergunta aqui do Afonso. Primeiro, ele colocou parabéns pela apresentação, foi muito interessante. Obrigado, Afonso. E o interesse dele é saber sobre a fase final de desenvolvimento de projeto. Só que a dúvida dele é projeto com dispositivos prontos, exemplo, placa Raspberry Pi, com placa Jetson. Questão de certificação, são placas que já são certificadas pela Anatel. Ele quer saber se as placas que já são certificadas, você precisa fazer uma nova certificação quando você está integrando num produto. Isso, nesse caso não. Mas a gente, nesse caso, usa a certificação do fabricante. Né? A gente tem, por exemplo, uma ULP, que é uma unidade de processamento que a gente usou lá, que a gente precisava do módulo Wi-Fi com selo Anatel, certificado pela Anatel. Uhum. Ou a gente homologa que é um processo muito complexo, muitas vezes, dependendo do produto, não é viável a gente fazer, ou a gente usa um módulo Wi-Fi lá homologado, né? Nesses casos. Uhum. Né? Ou seja, depende, na minha opinião, muito do produto. Mas um produto que nem essa câmera que eu falei, que é tudo integrado nela, entendeu? Aí tem que passar por homologação, não tem como, né? Porque é tudo integrado, a gente não comprou... Você homologa o produto daí, né? Homologa o produto como um todo, né? Uhum. Sim, ótimo, acho que respondeu. Outra do André, você pode responder qual ferramentaria faz moldes de injeção plástica? Posso, hoje a gente tem 2 fornecedores, seria a Engemoldes, né? Ali, né? Boqueirão mesmo, perto ali da nossa empresa, né? E a Lonk, em Pinhais. São 2 fornecedores que a gente trabalha com os 2 hoje. Ótimo. Eles fazem também normalmente a parte de projeto de ferramenta também, ou seja, na fase lá que eu falei que normalmente é um modelo lá, por exemplo, uma peça que vai ser injetada. Eu já envio para eles fazerem uma avaliação prévia e começa o projeto com o projetista deles, da ferramenta, né? Da ferramenta alinhado comigo, né? Se precisar mexer ali no design ali da peça, eu mexo para adequar o processo, né? Óbvio, como eu não mando uma coisa totalmente crua para ele, eu já mando já pensando, né? Já tentando viabilizar o processo de fabricação ali, né? Isso aí. Outra pergunta do Afonso, quanto tempo durou o processo de desenvolvimento? Acredito que dessa Smart Cam hoje. Essa Smart Camera, ela tem 1 ano já que a gente está desenvolvendo ela. Né? Agora que a gente está na fase de protótipo, né, final, né? A gente já fez alguns protótipos e fazer alguns ajustes e a gente ia, na verdade, integrar agora no mês que vem já o protótipo na produção, protótipo de produto. Né? A gente está no segundo layout de placa, já feito o protótipo, né? Só que agora tem essa questão do coronavírus aí que atrapalhou a gente um pouco. Todo o cronograma dos projetos aí foram atrapalhados por essa questão do coronavírus. Né? Parte da produção não está trabalhando, o desenvolvimento e toda a parte comercial está totalmente em home office, então isso atrapalhou um pouco o cronograma dos projetos. Mas enfim, respondendo a pergunta dele, assim, um produto desse 1 ano aí para ficar pronto, porque é muita coisa, né? Entende? Tem toda a parte mecânica,
software, hardware, né, que precisa caminhar junto e andar. Né? Sim, não, com certeza. Pergunta do Luiz Carlos, bom, ele gostou da questão da pick and place, lá que você comentou, e perguntou se a máquina pega os componentes aleatórios, ou se tem uma definição de Não, tem uma posição dos definição. componentes. Como que funciona, né? Dentro dos arquivos lá de layout da placa, já tem um arquivo prévio, que é para as pick and place, né? Entendeu? Para se orientar, né? Na parte de setup de máquina lá, quem está fazendo o setup inicial dessas máquinas, ele normalmente ele só direciona para qual, esqueci o nome agora, assim, qual carrinho que está lá. Normalmente são mais de uma insersora, a gente teria 3 insersoras, né? E esse operador lá na fase de setup das máquinas, ele faz um ajuste fino mais para o processo nosso, ou seja, a primeira pick and place, por exemplo, ela pega os componentes menores. A do meio ela é um pouco mais rápida. A primeira ela é bem rápida e pega os componentes menores. A segunda é intermediária, ela vai pegar os componentes médios ali, só que ela tem 2 cabeças só e é um pouco mais lenta. E a terceira pega componentes que as outras 2 não conseguem. Normalmente é conector, componente mais alto, um transformadorzinho que é gigante, né? Ela é bem lenta, só que ela pega os componentes gigantes. Entendeu? Essa definição de qual máquina vai usar e tudo mais, e outros setups, aí é feito manual durante o setup das ferramentas, de cada placa. Né? É óbvio que é uma linha, essa linha toda se conversa. Depois que é feito esse setup, é gravado lá na linha, e depois é só restaurar esse setup lá e produzir. Né? É isso que a gente antecipa também hoje na fase de protótipo ali da placa. Né? Veja que a gente, quando entregar agora, que já foi feita uma leva de placas desse produto na produção. Quando a gente fazer a segunda leva que a gente está fazendo agora, já vai ter um setup lá prévio, né? Eles vão fazer alguns ajustes, né? Porque talvez mudou no componente, mas já tem um setup lá. E ele já sabe se é viável ou não produzir, qual máquina que vai usar, enfim, já tem um setup lá. O perfil de temperatura foi feito, né? Adiantando um pouco ali, como que é feito o perfil de temperatura, né? Aí é um trabalho de engenharia, né? Porque ele normalmente é feito um estudo dos componentes mais críticos quanto à temperatura. Um dos mais críticos que a gente trabalha de encapsulamento é os BGA, né? Que é o ball array, ou seja, os componentes, os terminais, um terminal e um ball, o processador, aquele que vocês verem ali, tem uma série de terminais, entendeu? E ele é um ball terminal, entendeu? Esses normalmente são os encapsulamentos mais críticos na questão de solda, né? Entendeu? E com base nesse perfil de temperatura que normalmente o fabricante de um processador, o fabricante da memória, ele coloca no datasheet o perfil desse componente, né? Com base nesses perfis que o fabricante colocou nos datasheets, é levantado um perfil geral da placa, mas óbvio que eu tenho que fazer uma média. Por exemplo, eu tenho uma memória e um processador, só que os dois estão próximos e na mesma placa. Então é feita uma média do perfil de temperatura e é feito testes práticos aí. Como que é feito esse teste prático? Né? Imagine que eu tenho um componente, um equipamento, né, um processador bem pequeno, com uma série de termopares ali, que eu consigo acoplar na placa. Uma placa que normalmente é destruída para fazer esse teste. A gente tem alguns casos, por exemplo, como que você vai medir a temperatura lá no bol do processador? É feito um furo, literalmente, do outro lado da placa, né, para inserir esse sensor de temperatura até encostar no bol, entendeu? E em vários pontos, os pontos mais relevantes dessa placa, daí vai para esse equipamento que ele passa junto com a placa. Então, ele vai gravar todas as temperaturas, né? E passando junto com a placa, né? Daí ele grava esse perfil de temperatura de cada ponto, depois é feito todo um cálculo, né? Um perfil geral que precisa ali. Enfim, para ver o comportamento de cada componente, você está próximo do perfil, lá no exemplo do processador, se essa temperatura lá no bol está próximo da curva que o fabricante especificou em datasheet. Ótimo. Respondendo a pergunta ali. Oh, com certeza. Com certeza. Fique à vontade, podem abrir o microfone e podem perguntar. Pode abrir o microfone, Eu pessoal, fica à vontade aí. vou pedir licença a você, Gilmar, ao Carlos Eduardo. Primeiro, agradecer aí, penso que ao Carlos Eduardo, por trazer esses temas, esses assuntos, e levar isso a nível de Brasil, né? Eu não sei se vocês estão no Paraná, é isso? Isso, eu Paraná. estou em sede em Curitiba, mas precisamente no Boqueirão. Isso, então vocês estão no Paraná, eu estou aqui no interior de São Paulo, vi gente aqui no Ceará, o Brasil inteiro praticamente aí com o estado sendo representado por participantes
buscando esse conhecimento que é tão carente no nosso Brasil. Por isso, Sim. eu agradeço muito. Carlos Eduardo, é fundamental esse trabalho que você faz de disseminar o conhecimento a nível de Brasil. E essa pandemia, ela faz a gente ultrapassar as fronteiras, né? Tenho certeza que provavelmente no ano passado isso estava local, né? Exatamente. E regional. Estava só Curitiba e... Regional, e hoje vocês têm condição de levar isso para o Brasil inteiro e até fora do país. Então, Sim. por isso, muito obrigado. Agradeço a participação aí. Ao Gilmar, agradeço por toda a tua explicação. Eu vejo que você é um profissional que conhece do início do processo, eu vou dizer mais do que isso, do início do desenvolvimento até o produto final lá na saída. Eu penso que poucos profissionais conhecem e até acompanham isso de uma forma sistêmica e do início ao final, porque geralmente é departamentos, você passa por vários departamentos e eu estou entendendo que toda a explicação que você deu me faz entender que você conhece desde do nascer o produto até entregar ele lá na ponta para a produção e até acompanhar essa produção. Por isso, parabéns. Eu gostaria só de perguntar duas coisas a você, Gilmar. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Vocês estão fazendo uso hoje na tecnologia de uma inteligência artificial inserida nessa câmera, e eu vi um pouquinho que vocês estão focados no mercado de monitoramento. Para a indústria, tem alguma proposta futuro ou não? Então, primeiro, para a indústria, tem alguma proposta de uma câmera futura aí para aplicação industrial? E segundo, se nas câmeras que vocês estão usando, se você já tem aí uma inteligência artificial inserida nesse produto. Entendi. Bom, respondendo a sua primeira pergunta ali, Luiz, primeiro, obrigado aí pelo elogio, né? A gente procura sempre fazer um trabalho da melhor forma possível, né? O que me ajuda, no caso, que eu tenho essa história dentro da empresa ali, eu já trabalhei no chão de fábrica, então sei todas as dificuldades, né, que o pessoal de produção precisa, enfim. Isso que ajuda bastante, né? Que agrega, né? Então, respondendo a sua pergunta, a gente já pensou em desenvolver câmeras para fazer inspeção enfim, ser usado na indústria, né, para inspeção de peças, por exemplo, né? A gente tem total tecnologia para isso, mas não é o foco, né? Eu não vou dizer que não vai ser no futuro, né? Porque a empresa agora, até essa situação da pandemia, a gente, todo mundo está sofrendo no mercado, e o mercado vai ter que se readequar, entendeu? E eu diria que eles vão aumentar o portfólio, né? Então, uma das opções seria produzir câmera para a indústria, porque a gente tem total tecnologia para fazer isso, né? Por exemplo, a gente tem uma câmera que consegue fazer um alto poder de processamento para ler caracteres. Imagina uma peça passando numa esteira com uma velocidade tremenda que precisa ler um código de barra, por exemplo, um caractere específico, ou identificar um padrão de cor, alguma coisa assim, inspeção de uma peça. Então, isso a gente consegue, com uma smart câmera dessa aí, por exemplo, totalmente fazer isso. Né? Óbvio que tem que se adequar para atender normas e tudo. Fico de piloto para você. Se você quiser testar uma aí, fica aí Fica a dica, legal. Caso você queira lá na frente, alguma empresa para testar, fico à disposição, pegando um pouquinho do gancho. Eu sei que o foco vosso é monitoramento veicular. Eu vi lá no site de vocês. Mas fico à tua disposição, caso um dia queira fazer um teste com alguma, tô à disposição. Ah, legal. Você trabalha, então, no segmento eu trabalho numa indústria de fabricante de peças de borracha para o setor automotivo, legal. Onde nós temos alguns tipos de defeitos que hoje nós estamos começando a olhar um pouco mais o sistema de visão, buscando algumas coisas para aplicar, né, para implementar. Legal. Bom, eu vou deixar, na verdade, no último slide tinha o meu e-mail, eu nem acabei não comentando, que eu fiz na correria ali para atender o tempo, mas você, Luiz Carlos, ou qualquer um que esteja participando da palestra, se quiser depois me mandar um e-mail com uma dúvida mais pontual, esse tipo de coisa, por exemplo, faço questão de responder, né? Eu vou deixar o meu e-mail no chat ali, pode ser? Coloca no chat ali que é melhor mesmo. Só que eu noto já. Deixa eu só colocar aqui, só um pouquinho.
E aqui, nossa, eu não estou acostumado ainda com o Zoom. Yes. Normal. Como que envia? Bom, respondendo ali a sua segunda pergunta, Luiz Carlos, já envia ali o e-mail, né? Só Se de tem e-mail que eu o nosso produto, os algoritmos inteligentes de processamento de imagem usam sim inteligência artificial, né? Eu não sei que nível de inteligência artificial que é, né? Porque, repito, eu não sou de software, né? Inclusive, ele é um sócio atual hoje da empresa, né? Ele que criou o primeiro o CR, né? Então, ele faz parte dessa história aí, né? Foi lá o e-mail. Não, é ali que você escreve. Aqui. pode editar. Edite, Pepe, qual que é o teu e-mail? Eu já coloco aqui. É Gilmar. Gilmar, SPEP, SPEP. S de sapo, pep@gmail.com. Beleza. Isso. Quem quiser mandar um e-mail com alguma dúvida mais pontual, fica à vontade aí, né? Ou seja, respondendo sobre muito, sim, tem inteligência artificial, não sei que nível que é. Essa pessoa, que é o Carnielli, é um dos sócios atual, né? Ele conseguiria responder porque ele que criou o CR, no caso. E esse CR ele passou por uma evolução gigantesca desde que foi criado. Ele precisa, óbvio, essa inteligência que é embarcada no produto tem que se adequar à tecnologia do produto, né? E hoje ele tem a versão desse OCR, tem para produto digo, para esse algoritmo que é embarcado no produto, tem a solução em plataforma móvel, né, para celular e para PC também. Porque cada solução do nosso cliente precisa que ele seja embarcado em um determinado hardware aí. Mas ele tem uma inteligência por quê? Falando de forma genérica, imagine que eu preciso identificar uma placa de um caminhão. Mas um caminhão ele tem uma série de caracteres atrás ali que o algoritmo pode se confundir. O que é placa? Então ele tem que buscar uma série de padrões dentro enfim, do que tem de padrão numa placa, né? Considerando que hoje tem trocentas placas diferentes, né? E separar o que é placa e o que não é. Então isso já demanda um processamento grande e já demanda inteligência artificial, né, para fazer isso. Perfeito. Bom. Mais alguma pergunta? Alguém? Pepe, então é isso. Agradeço mais uma vez ali a participação. E só um comentário ali para os demais, questão de certificado. Eu vou postar o certificado no final do evento, tá? Então, quinta-feira é o último dia do nosso evento. E daí vai estar disponível no próprio ingresso, é só acessar o ingresso do evento, vai ter ali exibir certificado. Vocês conseguem daí gerar o certificado e imprimir conforme julgar necessário. E questão da gravação, provavelmente a gente vai criar um ambiente ali no YouTube, ele criar um site ali do evento com a gravação de todas as palestras e minicursos. E daí eu posto isso daí no e-mail do próprio cadastro no Simpla. Então, daí só fique atento ali com você recebendo no e-mail ali do Simpla que deu encaminho daí as gravações. Tá, então, agradeço, boa noite a todos. Pepe quer só dar uma última palavra. Queria agradecer novamente, pedir desculpa ali, que deu ruim, mas isso daí acontece. Daí não... agradecer ao pessoal aí pela atenção, né? Me coloco à disposição se alguém quiser mandar um e-mail ali com alguma dúvida pessoal. E agradeço em especial ao Magrinho aí pela oportunidade, como sempre, né? Imagina que eu agradeço aí. Do Osier, gostaria de continuar aí participando dos eventos, né? Com certeza. Obrigado, Magrinho. Isso aí, valeu. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Valeu. Até mais. Ótimo.